Oi, Rogerinho, tudo bom? Tia Edmara tá passando aqui para dar algumas dicas para você conseguir fazer suas provinhas de amanhã, tá certo? Em ciências, a gente vai estudar a importância do saneamento básico. O que é o saneamento básico? O saneamento básico é o conjunto, né, que é oferecido à população de água tratada, tratamento de esgoto e também a coleta de lixo, certo? Outra coisa que tia queria chamar a sua atenção era em relação à água potável. Pois é, o que é água potável? Água potável é aquela água que é adequada para a gente beber, para a gente consumir, certo? A água, quando ela sai dos rios, para poder chegar nas nossas casas, ela passa por uma estação de tratamento, onde nessa estação de tratamento, essa água, ela passa por várias etapas, que ao todo são 7 etapas, certo? Uma das etapas que a água passa são adicionados alguns, como é que tia pode lhe dizer? Algumas substâncias químicas que fazem a limpeza dessa água. Um dos produtos químicos bem importantes que são utilizados para limpar essa água e deixar ela própria para a gente beber é o flúor. Pois é. Lembra do flúor? Que quando a gente vai no dentista, o dentista faz aquela limpeza bem legal nos nossos dentes. Pois então, essa substância, esse flúor, ele é colocado na água justamente para prevenir que quando a gente beba água, evite que a gente fique com cárie dentária. Pois é, né? Interessante. Outros produtos químicos também são colocados para deixar a água bem limpinha, como o cloro, o sulfato de alumínio, entre outros, certo? Quando essa água ela passa por todo esse tratamento na estação de tratamento da água que a gente chama de ETA, né, que ela é toda limpinha, aí essa água ela vem para as nossas casas. Quando ela chega nas nossas casas, é preciso que a nossa mãe, ela ainda coloque essa água para ferver, para que ela possa ser utilizada e a gente possa beber. Porque às vezes tem uma sujeirinha lá nos canos. E quando essa água passa pelos canos, ela pega também a sujeirinha, certo? E aí não fica legal pra gente consumir ela dessa forma, tá? Então é necessário que seja filtrada direitinho, né? Isso pra gente poder consumir. E essa água tratada, tá? É um direito que todo cidadão ele tem. Que essa água ela chegue tratada bem direitinho na nossa residência, porque se ela não chegar tratada, a gente pode pegar alguma doença, certo? Outra coisa que tia quer chamar a sua atenção é em relação ao tratamento de esgoto, não é isso? Olha só, a água que a gente usa no dia a dia para tomar banho, a água que a gente lava a mão depois que a gente lava a mão, né? Aquela água que desce pela pia, a água da descarga, junto com outras coisas, como por exemplo, a urina, quando a gente vai ao banheiro fazer xixi, o nosso cocô também, junta tudo, a urina, o cocô, a água que a gente usa para tomar banho, tudo isso se junta e forma o esgoto, certo? O esgoto, quando ele é gerado dentro das casas das pessoas, a gente chama ele de esgoto doméstico, certo? E existe também a estação de tratamento de esgoto. O que é isso, tia? Assim como tem a estação de tratamento da água, existe a estação de tratamento de esgoto. Onde esse esgoto, ele também tem que ser limpo, certo? Ele também tem que ser limpo. Por quê? Porque imagina, se toda essa sujeira do esgoto for de volta para os rios, eita, vai acabar com o quê? Os peixinhos, eles podem morrer com tanta sujeira. Então, esse esgoto, ele precisa ser tratado para que ele possa voltar para o rio, aquela água possa voltar para o rio
de maneira que não contamine os peixinhos e não matem eles, certo? Quando o esgoto ele é produzido nas indústrias, a gente chama ele de esgoto industrial. Olha como é fácil, esgoto industrial. E quando esse esgoto ele é produzido pela chuva, a gente chama esgoto pluvial, que por sinal é um esgoto bem limpinho por conta da água da chuva, certo? Esgoto pluvial, tá? Aí agora a tia quer chamar a sua atenção em relação ao saneamento básico e à saúde pública. Por quê? Porque se a gente não tem uma água tratada, se a gente tem esgoto a céu aberto na rua que a gente mora, a gente pode pegar alguma doença, não é verdade? Aí tia quer chamar a atenção, sua atenção, para uma doença, para algumas doenças que são causadas por vermes, certo? Essas doenças que são causadas por vermes, deixa a tia te contar uma história. Um menininho chamado Paulo, um dia ele adoeceu, ficou com muita dor na barriga, ficou vomitando, teve febre. E então a vovó dele levou ele ao médico. Quando levou ele ao médico, ele fez uns exames e o médico disse que ele estava com uma doença chamada de ascaridíase, que é uma doença causada por um vermezinho, certo? Que a gente pode pegar esse vermezinho se a gente não lavar as mãos direito, se a gente comer alimentos que não estejam lavados, porque esses bichinhos eles podem ficar nos alimentos, certo? E a gente pode pegar essa doença se a gente tomar água também que não é tratada, certo? E Paulo ficou muito doente, mas aí o médico passou o remedinho para ele tomou e ficou melhor. Mas aí o médico disse que ele tinha que tomar os remédios direitinho, lavar sempre as mãos, lavar os alimentos, tomar água tratada, filtrada direitinho, para ele não adoecer. Por quê? A doença que tia vai falar para você agora, ela é chamada de ascaridíase, certo? É uma doença que é causada por um vermezinho, em que quando a gente come os alimentos ou não lava a mão para comer os alimentos, esse vermezinho ele vai para dentro da nossa barriga, do nosso intestino. E quando ele chega no nosso intestino, ele se forma em uma grande, é como se fosse uma lombrigazinha. Olha, na página 197 do teu livro, do módulo 4 tem. Olha como fica, Rogério, certo? Então, isso aqui é uma lombrigazinha, ela fica bem grandona dentro da nossa barriga, do nosso intestino. A gente fica com dor de barriga, fica com diarreia, vomitando, com febre, certo? Aí tem que ter muito cuidado para não desenvolver essas doenças, tá certo? Outra doença que o saneamento, a falta de saneamento básico pode causar doenças causadas por bactérias e protozoários. Uma que é causada por um protozoário é a giardia, certo? Ou giardíase, que é essa daqui. Olha como ele é feio. Esse daqui é um bichinho também, que a gente não consegue ver a olho nu, não. Só colocando naquele aparelhinho chamado microscópio, a gente vê ele bem grandão desse tamanho. Mas isso é muito pequenininho, a gente não consegue ver. Por isso que a gente tem que lavar sempre as mãos e os alimentos, certo? Outra doença, olha, que é causada por falta de saneamento básico é a cólera. Olha o bichinho da cólera, ó. A cólera é causada por uma bactéria, certo? E a gente também não consegue ver assim a olho nu. Tem que colocar no aparelhinho, no microscópio, que é pra gente poder visualizar. Tá certo? Então, como é que a gente pode se prevenir para não desenvolver esses tipos de doenças, não é verdade? Tia já falou, vamos revisar. Lavar sempre bem as mãos, ter cuidado para não tomar água sem ser tratada, sem ser filtrada, lavar bem os alimentos, certo? Quando a gente for ao banheiro também lavar sempre as mãos, tá? E tomar somente água potável, que é aquela água que a gente pode consumir, pode tomar.
Então, meu amor, boa sorte. Essa foi a revisão de ciências. Que você estude bem direitinho, tá? E que tia espera que essa aula tenha ajudado você de alguma forma, tá certo? Um cheiro bem grande. Você pode pegar, né, auxílio em tudo que tia falou pra você, tá na página, a partir da página, deixa a tia te dizer, na 184, certo? Da 184 até a 205. Mas antes de tia finalizar, faltou tia te falar sobre a coleta de lixo, certo? Que é coleta de lixo, né? A gente sabe que passa nas nossas casas aquele caminhão, caçamba, com as pessoas recolhendo lixo, certo? O lixo, ele tem dois destinos. Ele tem o lixão, que é onde o lixo fica lá, aquele montão de lixo, e as pessoas colocam fogo. Aquela fumaça, ela faz mal para a nossa respiração, certo? E quando ela não é colocada para o lixão, esse lixo não é colocado para o lixão, ele é colocado para o aterro sanitário. O aterro sanitário é onde eles pegam, fazem um grande buraco no chão e eles vão colocando aquele lixo, aterrando, colocam uma camada de material que não deixa o lixo passar, certo? É um processo bem demorado, tá? Aqui em Brejo a gente não tem aterro sanitário ainda, certo? O lixo daqui, ele é levado para outra cidade que possui o aterro sanitário. Mas só para a gente finalizar, aqui na nossa cidade a gente também não tem a coleta seletiva. O que é isso? É quando o lixo, ele é recolhido separadamente. Por exemplo, hoje é o dia de recolher só materiais de plástico, amanhã é só vidro. Quando a gente coloca o lixo para ser coletado, geralmente a gente coloca tudo misturado, não é verdade? A mãe da gente coloca tudo misturado. Outra coisa que eu quero falar para você, quando o lixo ele está se desmanchando, ele forma um líquido. E esse líquido a gente chama ele de chorume, certo? Esse lixo, ele é formado quando esse líquido é formado quando o lixo ele está se desmanchando. Tá certo? No mais, é só isso, tá? Estuda direitinho que você vai tirar um 10. Se Deus quiser, um cheiro bem grande de tia. Beijo.